Você já parou para pensar como a AWS ela consegue preparar todo o seu servidor Linux com chaves, com user data e com tudo que você definiu na console dentro do servidor? Como que ela coloca aquela key pairs? Você já parou para pensar nisso? Então, galera, isso não acontece através de mágica, isso não acontece com imagens pré-definidas pela AWS nem nada. Isso aí acontece através do CloudInit e é isso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro de tudo, pessoal, se você não é inscrito, não deixa de se inscrever no canal que eu estou postando bastante dicas de mundo AWS e Cloud AWS para te ajudar numa jornada para reduzir o seu tempo de aprendizado, para você aprender a AWS o que realmente importa. Então, beleza, galera, Cloud Init. Esse cara aqui, ele está disponível para Linux. Quando nós falamos de Windows, existe um outro cara que se chama EC2 Config, que é um serviço da própria AWS. Agora o Cloud Init, ele inclusive é utilizado por outras clouds. O Cloud Init, como o próprio nome já diz, é inicializador em cloud. Esse inicializador, ele que gerencia, ele que faz a chamada dos metadados da instância e ele coloca esses metadados no lugar certo. Nossa, mas o que são metadados? Bom, lembra o user data que você coloca? Isso é um metadata. Lembra o key pair? A chave pública que é do key pair, ele é um metadata. Essas duas informações, que são as mais fáceis de exemplificar, elas são as duas que você consegue utilizar no dia a dia para facilitar, para você entender como ele funciona. Deixa eu mostrar um pouquinho mais na prática. Quando você cria um servidor, eu sempre falo aqui no canal aqui, a primeira coisa que executa é o user data. Mas como o servidor sabe desse user data? Se você parar para olhar naquele cur, que é esse cur aqui, deixa eu pegar ele. Todas as informações do user data, tudo mais, o metadado do servidor, está todo aqui dentro. Ó, ele tem todas as informações do servidor que você precisa saber. Sobre IAM, hostname, eventos, block devices, enfim, tudo está aqui dentro. O Cloud Init, ele é basicamente um pacote, inclusive se eu colocar um rpm-greve- cloud init, aí ó, tá aqui ele. Esse cara aqui, ele é um pacote. Dentro desse pacote ele tem todas as suas bibliotecas, seus binários e tudo mais que ajudam ele a fazer a ação de inicializar o servidor. Tá vendo? Ó, tudo aqui. Então quando a gente cria um servidor, igual cria um servidor. Esse servidor, galera, ele cria um ID, que é o ID EC2User. O EC2User, como opa, não tenho esse comando. EC2User. O EC2User, olha, ele já veio com algumas definições. Inclusive, esse EC2User, ele tem acesso a sudo. Se eu entrar dentro do /etc/sudoers e procurar pelo esse, ó, 90 cloud, deixa eu dar um cat nesse arquivo. Olha só o que ele tem aqui. Ele adicionou entradas, e essa entrada foi adicionada pelo Cloud Init. Então, tudo que ele faz aqui é o Cloud Init que faz. Se eu entrar no home, então deixa eu virar o usuário, who am I? Usuário EC2User. Vou entrar no diretório SSH. Olha só, em Authorized Keys, essa daqui é a minha chave pública da minha key pair que eu adicionei nesse servidor. Então, a minha chave pública, ela está aí. Como ele pegou? Pelo metadata. Quem que pegou e fez isso? O Cloud Init fez isso daí. O Cloud Init, pessoal, ele tem diversas configurações que você consegue, inclusive, editar de acordo com a sua necessidade. Esse site que está aqui atrás, ele é sobre o Cloud Init. Ele, inclusive, fala que você consegue utilizar ele na maioria dos provedores de cloud pública. Você consegue, inclusive, executar ele em cloud privada, dentro da sua cloud, executar isso. Inclusive, em bare metal ou ambientes on-premise, você consegue fazer todas essas instalações. Aqui você consegue pegar muitas, mas muitas informações sobre como ele funciona. Mas eu quero mostrar aonde você acha as configurações dele. Dentro do servidor Linux, se você vier aqui no /etc, tem dentro de cloud, tem um cloud.cfg. Se você der um cat nele, aqui ele mostra tudo o que é executado. Olha o que ele fala aqui. Bom, aqui, beleza. Esse SSH, olha, ele desativa o root de logar. Então é ele que desativa o root, não é a imagem da AWS. Aqui tem algumas ações que é ele que faz também e não é a AWS. Ele também faz um upgrade do repositório. Não é a AWS que entrega sempre isso daí. Galera, todos os módulos que ele faz load, tá tudo aqui. Então, olha, esses são todos os comandos. Mas o que eu quero mostrar é isso daqui. System Info. Olha só o que ele faz. Ele garante que o usuário default vai ser o EC2User. Esse EC2User, ele vai ter, olha, o root, o sudo all. E é ele que te dá esse acesso. Ele que garante isso daí, tá, pessoal? Além disso, deixa eu entrar no diretório cloud.
dentro desse Cloud CFGD é para ter mais coisas. Aqui tem mais coisas também, que são outros arquivos de configuração com mais detalhes ainda. Então, sobre a configuração do syslog, como as logs vão ser definidas, aonde essas logs vão ser encaminhadas. Então, esse Cloud Config, o Cloud Init, ele é responsável por abstrair todos os sistemas operacionais e te ajudar nessa padronização de executar alguma coisa. Inclusive, quando ele inicia, se você for no /var, vamos ver, log, aqui ó, tem as logs dele. Então, log output, você encontra tudo que ele executou quando ele começou. Então tá aqui, ó, ele começou a executar e é isso que tudo que ele começou a fazer, passo a passo, comando a comando. Tá vendo? Ó? Ele instalou algumas coisas conforme estava escrito lá. Ele fez algumas instalações de algumas coisas. E aí, além desse Cloud Config, Cloud Init Output, tem o Cloud Init Log, que é um pouco maior. Opa, view, deixa eu dar um VI, Cloud Init. Opa, tô escrevendo tudo errado aqui. Eita. Esse barulhinho. Aí, agora vai. Deixa eu dar um set null. Aqui ele mostra todo o debug de tudo que ele executou, pessoal. Todos os comandos. Inclusive, ó, eu procurei por user data. O Cloud Init, ele estava conversando. Olha só, ele estava conversando com quem? Ele conversou com o nosso metadado para pegar informações, inclusive informações de chave, de key pair e assim por diante. Então ele pegou tudo. Olha só, inclusive nosso user data, aqui não tem nenhum user data, mas ele jogou temporariamente o nosso user data para dentro de um arquivo. Então deve estar tudo aqui, ó. Todas as informações que ele pegou tá dentro desse diretório. Deixa eu sair daqui. Ah, eu copiei. Então cd tá aqui dentro. Qual que é a minha instância? Ah, a instância deve ser a que criou hoje, né? Então tá bom, é esse arquivo aqui. O outro deve ser da instância anterior, beleza? Olha só, aqui eu tenho informações do user data, que eu não tinha nenhum, tenho certeza, ó. Nada. Cloud Config, não tinha nenhuma especificação, mas se você tivesse, ele jogou aqui tudo temporariamente, pessoal, para depois ele começar a fazer a execução do Cloud Init. Mas então é basicamente isso daí. Nada acontece por mágica, tudo acontece através do Cloud Init no Linux. Se você tem interesse, aprende um pouquinho mais sobre Cloud Init para entender como ele funciona. Uma situação, um cenário real que eu tenho. Quando você vai lá e edita os seus sudoers, dependendo da forma como você edita os seus sudoers, quando você gera um backup de um servidor e você restaura ele, o Cloud Init ele vai executar de novo. Então mantenha em mente, o Cloud Init ele pode quebrar as suas configurações porque ele vai reexecutar algumas coisas. E às vezes, não às vezes, sempre ele vai reexecutar os sudoers, que é para adicionar aquele sudoers novo, que é esse daqui. O sudoers 90 Cloud. Dependendo como você tem a sua estrutura do sudoers, ele pode quebrar. E aí ninguém que entrar dentro da sua máquina e executar o comando sudo vai conseguir executar porque o sudoers vai estar quebrado. Então tem que manter isso em mente. Em algumas situações eu até mesmo desativo no arquivo de configuração essas informações de ele editar o usuário, eu deleto essas linhas. Mas existem situações onde, quando não se usa o Cloud Init, eu simplesmente vou lá, eu uso o user data e no final do user data eu peço para ele deletar o Cloud Init, deletar o pacote, que é o pacote que está aqui, ó. Eu procuro por esse pacote, eu faço um RPM, então deixa eu limpar a tela, dou um RPM -e Cloud Init. Aí eu desinstalo. Dessa forma eu vou ter certeza que depois que foi feito um backup, um restore, ele não vai reexecutar e não vai estragar minhas coisas. Ah, sempre devo fazer isso? Não, pessoal, isso daí vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu ambiente, de acordo com o que você está pensando em fazer aí na sua infraestrutura. Mas mantenha em mente que isso pode quebrar, isso vai reexecutar algumas ações que estão configuradas no Cloud Init. Tá bom, galera? Então isso daí que eu tinha para mostrar, até o próximo vídeo.